Se alguém te chamasse para sair de um local seguro e te convidasse a entrar em um barco todo destruído que passará por um furacão, você ia topar isso? Bom, Timóteo aceitou essa loucura aí, mas ele topou porque existia um motivo escondido que eu ainda não te contei. Mas antes eu preciso te perguntar uma coisinha. Você cumpriria o chamado de Deus mesmo que isso signifique enfrentar medos, desafios e até perseguições reais mesmo? Seja sincero consigo mesmo. Nem todos conseguiriam, né? Alguns fogem, outros, como Timóteo, aceitam esse desafio. Isso não é nada fácil. Timóteo é apenas mais um de sua época, mas que recebeu uma missão extraordinária. Ele é um cara comum que precisou escolher entre aceitar o chamado de Deus ou preservar sua própria vida. Bem, as opções não eram muito fáceis, né? Nascido na cidade de Listra, uma região da Licônia, onde hoje se encontra ali a Turquia, ele tinha uma mãe chamada Eunice e uma avó chamada Lloyd, ambas judias, piedosas, conhecedoras da palavra das escrituras e dedicadas à fé no Deus de Israel. Por outro lado, seu pai era um grego e tudo indica que ele não era praticante do judaísmo. E essa herança meio mista colocou Timóteo numa posição meio peculiar. Ele cresceu entre duas culturas distintas, recebendo influência judaica da parte da sua mãe e da sua avó, enquanto sua identidade grega era evidente ali no meio da sua comunidade. Mesmo ele, quando ainda era criança, não tendo sido circuncidado, que era algo esperado de um garoto judeu, né, o Timóteo foi instruído desde cedo a ler as escrituras sagradas e tal por sua mãe e por sua avó. A fidelidade delas na transmissão da palavra de Deus foi crucial para que ele tivesse uma formação espiritual importante. A vida de Timóteo mudou radicalmente quando ele conheceu Paulo. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo, que a gente já colocou ela aqui alguns detalhes em outro vídeo, o vídeo sobre Tessalonicenses que está aqui no card em cima, a gente mostra um pouquinho também dessa história das viagens de Paulo. Paulo já havia passado por Listra antes e, na ocasião, provavelmente ele viu de perto a dedicação da Eunice, que era a mãe de Timóteo, e do próprio Timóteo. Dedicação essa à fé cristã. E na segunda visita, Paulo acaba encontrando Timóteo já como um jovem de bom testemunho, conhecido e respeitado pelos seus irmãos ali de Listra, bem como também pelos seus irmãos ali de Icônio, como a gente tem ali relatado em Atos. Impressionado com o caráter e a dedicação de Timóteo, Paulo acaba enxergando nele um potencial enorme para a obra missionária. Então ele decide chamar Timóteo, né, para ser um colaborador dessas missões. E apesar das possíveis dificuldades e preconceitos que Timóteo poderia enfrentar por ser um filho de um grego, ele acaba aceitando o chamado com prontidão. Para facilitar a aceitação dos judeus das regiões onde eles iriam visitar como forma missionária, Paulo acaba circuncidando Timóteo ali, como a gente tem um relato também. E a partir daí, Timóteo tornou-se não apenas um discípulo de Paulo, mas um verdadeiro filho na fé. Eles desenvolveram uma profunda amizade e Timóteo acabou acompanhando Paulo em diversas viagens missionárias, né? Como a gente citou no vídeo que eu já falei, a gente tem ali 3 viagens missionárias de Paulo, talvez até 4 viagens. É uma coisa que fica para um vídeo sobre Paulo, se você quiser, já comenta aí pra gente. Então, durante essas viagens, ele acaba tornando-se um dos principais colaboradores de Paulo e um exemplo também para os outros jovens cristãos que eles acabam encontrando pelo caminho. E a partir do momento que Timóteo aceitou o convite de Paulo, ele mergulha de fato na obra missionária de cabeça. Ao lado do apóstolo, Timóteo acaba viajando por diversas cidades, pregando o evangelho, fortalecendo igrejas recém-formadas, enfrentando inúmeras dificuldades, enfrentando igrejas que passaram por dificuldades de perseguição intensa desde o seu surgimento, como é o caso de 1ª e 2ª Tessalonicenses ali, que a gente fala das duas cartas, né, de Paulo à igreja de Tessalônica, no vídeo que tá no card, que é um vídeo que fala também sobre a importância de Timóteo nessa situação específica dali da igreja de Tessalônica, né? E ele também acaba participando das viagens por regiões como a Macedônia, a Acaia, né, que inclui ali a Tessalônica, e a Ásia Menor também, presenciando a expansão do cristianismo e também as diversidades enfrentadas pelos primeiros cristãos em cada um desses locais. A sua fidelidade e coragem em situação de risco chamaram ainda mais a atenção de Paulo, porque o apóstolo acabava considerando ele um verdadeiro cooperador de Deus diretamente, ali como ele fala, inclusive na carta aos Tessalonicenses, né? Como eu disse, Timóteo foi super importante nessa fase aí. E frequentemente ele era enviado para missões especiais, né? Então, Timóteo não apenas carregava cartas importantes de Paulo às igrejas, mas ele também as representava, esclarecia dúvidas e até resolvia conflitos locais relacionados à carta ou o problema que já estavam sendo enfrentados muito antes da carta. Não só isso também, na verdade, Timóteo participava também como autor, né? Ele assinava algumas cartas juntamente com Paulo. Uma das missões mais importantes de Timóteo foi em Éfeso, uma cidade que é estratégica para o cristianismo primitivo, né? Paulo acabou confiando a ele a difícil tarefa de liderar e supervisionar a igreja local, combatendo falsas doutrinas e organizando a comunidade cristã ali naquela região. Na época, a igreja em Éfeso enfrentava sérias ameaças internas, como o ensino de heresias e a influência de líderes corruptos, né? De verdadeiros falsos mestres ali que estavam corrompendo a mensagem do evangelho. E era justamente essa uma das principais mensagens
lições e abordagens que Timóteo precisava levar para aquela igreja. Então Timóteo, apesar de ser jovem, foi orientado por Paulo a exercer sua liderança com bastante autoridade e coragem, sem se deixar intimidar por aqueles que acabavam desprezando ele por causa da idade que ele tinha. Inclusive, Paulo dá orientações para ele na carta de como lidar com isso, né? E de que ele precisava desprezar qualquer tipo de timidez ou qualquer tipo de insegurança diante dessas críticas ou desses comportamentos, né? Mostrando a autoridade que ele havia recebido. Então, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, então, para isso, né? Repletas de conselhos práticos e encorajamento também para que ele assuma o seu papel, assuma a sua missão que foi levantada por Paulo. Essas cartas são conhecidas como 1ª e 2ª Timóteo e estão entre os escritos mais pessoais e emocionantes do apóstolo, né? Nelas, Paulo não apenas orienta Timóteo sobre como liderar a igreja de Éfeso, mas ele acaba também revelando o profundo afeto que ele tinha por Timóteo, tratando ele realmente como um filho. Em sua primeira carta, Paulo oferece conselhos mais práticos sobre o funcionamento da igreja, os desafios que Timóteo enfrentava como líder. Ele acaba orientando Timóteo a combater falsas doutrinas que ameaçavam a pureza do evangelho e a verdadeira mensagem de Jesus, para estabelecer também uma estrutura de liderança saudável ali naquele local, baseada em critérios sólidos para pastores, presbíteros e até diáconos também. Realmente uma estruturação, uma organização de igreja que fosse realmente viável para aquele momento difícil que eles estavam vivendo. Alguns dos primeiros ensinamentos dessa carta incluem cuidados com os falsos mestres, como Timóteo deveria proteger a igreja de ensinamentos que eram errados, de líderes que distorciam a verdade por ganância ou por orgulho. Além disso, ele falava da importância da oração, né? Paulo exorta Timóteo a priorizar a oração, especialmente pelas autoridades e pela paz da sociedade, né? E fala também sobre o perfil de líderes cristãos. Paulo descreve as qualidades essenciais para líderes da igreja: a integridade, o domínio próprio, a hospitalidade e até um testemunho irrepreensível. E além disso, a juventude não é um obstáculo, né? Como a gente já reforçou aqui, Paulo encoraja Timóteo a não se deixar desanimar por sua juventude, mas a ser, na verdade, um exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Por fim, a gente chega na última carta que Paulo escreve antes de morrer, o último registro que a gente tem do apóstolo, chegou até a gente até hoje, né, até os nossos dias. Essa é a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Ela é considerada literalmente seu testamento espiritual, escrita durante a prisão final de Paulo em Roma. Ele sabia que sua morte estava muito próxima, então por isso ele tem uma carta em tom de despedida e de urgência. Ele é repleto de conselhos para Timóteo permanecesse firme na fé e na missão que parecia sofrer inúmeras intempéries, né? A gente para pensar, né? O principal mentor de Timóteo ali era Paulo, um cara que estava preso, prestes a morrer por ele, o cristianismo. Então, literalmente, ele tá chamando ali Timóteo para entrar numa furada, aparentemente, né? Ele falando, cara, aceita esse chamado, porque esse chamado é seu. Pregue com ousadia, né? Tenha coragem de fazer aquilo que você tem que fazer. Tenha coragem de assumir o papel que Deus te deu, a missão que Deus te deu. E mesmo que você saiba que, no final das contas, um caminho muito possível para você é exatamente o que eu tô vivendo aqui. É ser preso e morrer por Cristo. Mas, na verdade, isso é bom. O viver por Cristo, você vai ver que é a melhor coisa que pode acontecer pra sua vida. Então, os principais ensinamentos que nós temos ali em 2 Timóteo é que ele reavive o dom de Deus, né? Dado a ele. Paulo lembra dele que ele recebeu um chamado especial e encoraja Timóteo a viver esse dom que Deus lhe deu sem medo ou timidez. Ele fala para não se envergonhar do evangelho. Timóteo deveria estar preparado para sofrer por causa desse evangelho, assim como Paulo sofria, morreu sofrendo, e jamais se envergonhar de ser um seguidor de Cristo. Outra coisa que a 2ª carta de Timóteo fala sobre a fidelidade à palavra. Paulo destaca a importância das escrituras para o crescimento espiritual e para capacitar Timóteo a ensinar, repreender e corrigir com sabedoria. Combater o bom combate, que em suas palavras finais Paulo diz a Timóteo que ele próprio combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé, incentivando Timóteo a fazer a mesma coisa. Quando a gente para aqui agora, meu amigo e minha amiga, a gente tem que pensar o que essas cartas revelam pra gente. Não apenas o aspecto prático de liderança cristã, mas também a profunda relação de discipulado entre Paulo e Timóteo. Paulo foi um mentor amoroso e exigente que acreditava no potencial de Timóteo, mesmo em meio às dificuldades. Ele corrigia Timóteo, encorajava ele e, acima de tudo, chamava para uma vida de realmente fidelidade e coragem. Timóteo permaneceu fiel à missão que ele recebeu até o fim da sua vida. E a tradição cristã afirma que ele continuou servindo a igreja, enfrentando oposição e perseguição, que era aquilo que ele via que Paulo sofria e que ele sabia onde ele estava entrando. E mesmo assim, ele teve coragem de seguir aquele chamado de Deus para ele e seguir esse ministério tão difícil, de tanta entrega. Seu exemplo de fidelidade e serviço, ele continua a inspirar gerações de cristãos, aqueles que se dedicam à liderança e ao discipulado nos dias de hoje. Então, é muito importante que a gente entenda o preço que se deve pagar, mas
mas que realmente não há riqueza no mundo maior do que essa, né? A gente pode pensar em dinheiro, pode pensar em qualquer coisa aqui que a gente possa alcançar nessa vida, e a gente vê a galera que alcançou isso, e o que que essa galera realmente alcançou, né? O que que realmente fez de diferença? Quantas vidas elas realmente mudaram? Será que mudaram alguma coisa mesmo? Será que isso faz uma diferença tão grande assim? Eu acho que o impacto que Timóteo e Paulo, pela dedicação que eles tiveram e pela coragem de assumir o ministério, que eles sabiam o final que eles teriam, né? Um final realmente de derrocada física, mas de glória espiritual, é um exemplo muito mais importante e que com certeza nos nossos dias faria muito mais diferença na vida de muita gente. Portanto, Timóteo então não ficou conhecido por grandes discursos ou por milagres, mas pela fidelidade nos bastidores, algo que muita gente não quer, né? Ficar nos bastidores, só ter reconhecimento nos bastidores, ou melhor, nem ter reconhecimento. Mesmo sendo alguém naturalmente reservado em sua vida, nós vemos que Deus usa pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Timóteo, como eu disse no começo, era um cara comum, de um chamado extraordinário. E ele era capacitado por esse Deus que capacitou Paulo também a se alegrar em sofrer por Cristo. E é por isso que eu fiz aquela pergunta para você no começo. Se você soubesse que você vai entrar numa embarcação que vai passar num furacão, talvez até que você morra lá, você entraria nessa embarcação? Bom, sem um bom motivo, é óbvio que ninguém entraria, né? Mas Timóteo tinha um ótimo motivo. Ele não só tinha um mentor que mostrava um grande motivo, como ele mesmo experienciou aquilo em diversas situações. Em diversas cidades, ele viu que diante da oposição e da opressão e da perseguição que os cristãos viviam, pessoas estavam sendo transformadas, e a transformação era tão válida e tão importante, e ela suplantava qualquer tipo de dor terrena que a gente pudesse sentir. É por isso que a gente pode dizer mesmo, né? Toda dor é por enquanto. Paulo sabia disso, Paulo viveu isso, Timóteo também. Assim como Timóteo, você também pode ser chamado para algo muito grande. Pode ser difícil, pode haver sofrimento, mas o legado de Timóteo nos ensina a simplesmente não desistir disso. Então eu te pergunto, e você? Você vai aceitar ou você prefere essa falsa segurança daquilo que você tá vivendo? Bom, se esse vídeo te fez refletir, te inspirou de alguma forma, compartilha ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tá? Aproveitando, se você quiser, já se inscreve no canal para mais histórias como essa, e lembre, Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Se você quer 3 exemplos extraordinários, você precisa ver esse vídeo que tá bem aqui.